Olá, eu sou o Dr. William, diretor da Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estamos aqui diretamente da ESMO, em Barcelona 2019, e hoje nós vamos comentar a sessão de Poster Discussion de cabeça e pescoço. Essa, na verdade, não foi uma sessão muito importante, nós tivemos muito poucos dados que foram apresentados. Nós destacamos 3 estudos para comentarmos. O primeiro deles é um estudo que olhou para a avaliação de PDL1, sendo estudado de diferentes maneiras, e benefício de pembrolizumab no estudo randomizado KEYNOTE-040. Então, o estudo KEYNOTE-040 foi aquele estudo que pegou pacientes que já tinham falhado o esquema baseado em platina e randomizou esses pacientes a receberem pembrolizumab ou o tratamento padrão à escolha do investigador, que poderia incluir docetaxel, metotrexate ou cetuximab. Esse estudo mostrou um benefício clínico para o pembrolizumab e na análise que foi apresentada hoje aqui na ESMO, foi feita uma avaliação do benefício clínico daqueles pacientes que eram PDL1 alto ou PDL1 baixo, olhando para o TPS, que é o Tumor Proportion Score, ou o CPS, que é o Combined Positive Score. Então, o TPS é aquele avaliação de PDL1 que leva em conta somente as células tumorais, ela é expressa em termos de porcentagem, e nesse estudo se mostrou que aqueles pacientes que têm um TPS alto, maior ou igual a 50%, eles se beneficiaram de pembrolizumab. O CPS, que é o Combined Positive Score, é aquele score que olha não somente para células tumorais, mas olha também para a expressão de PDL1 em células inflamatórias, células do sistema imune. O Combined Positive Score, ele tem uma correlação muito importante com o TPS quando ele é alto, maior ou igual a 50%. Então, quando a gente tem um TPS ou um CPS alto, maior ou igual a 50, esses pacientes se beneficiaram bastante de pembrolizumab comparado com o tratamento standard, e isso em termos de taxa de resposta. Quando a gente olha para TPS menor do que 50 ou CPS menor do que 50, nessa situação o CPS teve uma vantagem em relação ao TPS. Então o CPS conseguiu identificar melhor quais eram aqueles pacientes que iam se beneficiar do pembrolizumab. Eu acho que a mensagem desse estudo, na verdade, não é nem tanto a importância desse biomarcador para pacientes que falharam a platina, porque o pembrolizumab agora ele está caminhando para o uso na primeira linha. Então a gente vai cada vez mais usar a imunoterapia na primeira linha para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. O que ele mostra, na verdade, é que o CPS é um biomarcador importante, especialmente quando ele é baixo, menor ou igual a 50. E o outro ponto bastante importante é que o CPS ainda assim não é um biomarcador ideal. E certamente a gente precisa procurar outros biomarcadores em cabeça e pescoço que vão demonstrar quem tem benefício clínico da imunoterapia. O segundo estudo que a gente vai comentar é um estudo de janela de oportunidade, ou seja, é aquele estudo que você usa o nivolumab imunoterápico antes da ressecção cirúrgica por um curto período de tempo, especialmente para avaliação de biomarcadores e avaliar como que isso é modulado pela imunoterapia. Esse estudo foi um estudo interessante porque, na verdade, foram tratados 2 grupos de pacientes, um grupo que recebeu nivolumab sozinho e o outro grupo que recebeu nivolumab mais tadalafil, que é uma droga que a gente usa, na verdade, para disfunção erétil. E o que esse estudo demonstrou, em primeiro lugar, é que a adição de tadalafil ao nivolumab não levou a um aumento das taxas de resposta patológica. Então, aparentemente, a gente não tem um benefício clínico que consiga ser identificado por resposta patológica com o uso do tadalafil mais o nivolumab. Agora, o que foi interessante é que mesmo com um curto período de tratamento, alguns pacientes tiveram resposta que pôde ser avaliada do ponto de vista histopatológica, sendo que tiveram alguns pacientes, inclusive, com resposta patológica completa, mesmo com um curto período de tratamento. Um outro ponto bastante interessante foi que naqueles pacientes que tinham um tumor que a gente chama de deserto imune no baseline, ou seja, eles não tinham muito infiltrado inflamatório, quando você acrescentou o tadalafil ao nivolumab, você viu um aumento da resposta imunológica. Então talvez dê pra gente um pouquinho da ideia da biologia dessa droga. O terceiro estudo que foi apresentado no Head and Neck Poster Discussion foi um estudo que olhou para a associação de pembrolizumab e radioterapia para pacientes com doença localmente avançada. Basicamente, esse estudo incluiu pacientes que eram inelegíveis à cisplatina e ele mostrou que é seguro você fazer esse tipo de combinação e nenhum efeito adverso adicional foi identificado.
Então, os estudos que foram apresentados no Poster Discussion esse ano não foram estudos tão importantes assim, mas são estudos que talvez ajudem a gente a refinar um pouquinho o uso da imunoterapia para pacientes de cabeça e pescoço, e essa certamente vai ser uma modalidade de tratamento que vai se tornar cada vez mais prevalente para esses tipos de tumor. Obrigado pela atenção.